Olá, não sei se isto vai ser apresentado de manhã ou da tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme ouças isto. Continuamos na nossa experiência online, que começou há 2 meses e é bonito, mas ao mesmo tempo estressante, porque tenho dois ecrãs e também tenho ao Jorge aí por trás. E isto é um pouco complicado, mas um cumprimento bem forte para todos que estão em Londres, em Carrotwood, online. Vos estranhamos muito, temos muitas saudades de ir a Carrotwood até as fogueiras da noite. Esperemos que pronto consigamos estar. Obrigado, David Sandy, por esta iniciativa de o fazer online e de o fazer o mais real possível. Porque se existe uma boa altura para uma pandemia é esta, porque temos tecnologia, podemos estar perto mesmo que estejamos longe, e penso que isto se faria mais real se Willy leva com pontapé na boca e nos manda uma foto em vivo. Isso, e se tu estás a ver isto em vivo, então podem romper a boca a Willy como em Carrotwood. Mas isto, pronto, são as piadas antes de começar o tema. E vou-te contar duas histórias à volta daquilo que David me pediu para eu falar. E vou tentar ser breve e claro. Há muitas histórias na Bíblia que falam da família. E muitos destes temas estão a falar de família. E porquê? E sobretudo em Gênesis, até o versículo, a partir do capítulo 12, é super familiar. E vemos famílias, e para mim, super mal desestruturadas, e temos a tendência a pensar que são famílias perfeitas, mas eu começo a ver como Deus fez coisas incríveis com famílias que estavam bastante mal. Por exemplo, a família de Jacó não tinha uma boa relação com o seu irmão, não teve uma boa relação com o seu pai, toda a vida ele quis o carinho do seu pai, não conseguiu, mas quando ele foi pai, fez a mesma coisa, amou mais o José e o Benjamim que o resto dos seus irmãos, o que provocou, e já conhecem a história, que o atacassem a José por inveja. E famílias desestruturadas, famílias, mas todas têm em comum que Deus interveio nessas famílias e mudou o rumo dessa família. E quando lemos a genealogia de Jesus, muitas famílias que não tiveram esperança a encontraram no Senhor e mudaram o seu rumo. Uma dessas famílias é a família do rei David. E todos conhecemos um pouco a história do rei David. Vou fazer aqui um resumo bem resumido para não tomar muito tempo, mas David foi o último de 8 irmãos, penso. O pai tinha em maior estima todos os outros, porque dizem que ele foi concebido fora do matrimônio, em pecado. Eu não sei, eu não quero entrar nesses detalhes, mas aquilo que eu sei, quando o profeta foi a Isaí, quero ungir um rei na tua casa, o pai chamou todos menos a David. E que feio é isso, que chamaram todos para vir à mesa, quando chegou a visita, menos a ti. E assim começou a vida de David. E o que aconteceu? Que David tinha o favor do Senhor e foi muito chave para mudar a sua vida. E para além de ter o favor do Senhor, ele tinha bem claras muitas coisas. E diz a Bíblia que ele, por ter vencido a Golias, entrou na família real, na família de Saul, que foi o primeiro rei de Saul, o primeiro rei de Israel. E no início foi muito bem, mas no início estava tudo muito bem, mas começou a ter problemas familiares. Se complicou a relação e David passa a ser o rei. Mas quando eu vejo David como um pai, como sendo um pai, foi um rei, foi um guerreiro, cantou, foi de tudo, David fez de tudo, mas quando eu vejo como um papá, como um pai, vejo coisas que não consigo perceber bem. Penso que ele não foi um bom pai. Pronto, foi um pai por vezes era demasiado bom, e mesmo quando violaram uma das filhas, ele não quis que ninguém interviesse. Um dos outros filhos queria vingar. Foi um filho que a violou e o outro quis vingá-lo e ele não quis. Isso parece uma telenovela, e chegamos ao ponto em que 2 dos filhos dele se viraram contra ele. Primeiro foi Absalão e o segundo, que vamos falar hoje, Ananias.
Mas chega um momento em que David está velho, David já cumpriu o papel nesta terra e ele já sabia quem ia ser o seu sucessor, que era o seu filho Salomão, já o tinha treinado, já tinha criado nele um mini-rei. E Salomão tinha estado toda a vida a saber que ia ser rei quando o seu pai já não está. Mas Adonias, que é um dos filhos e que é mais velho que Salomão, e sabes que na Bíblia o primogênito era importante, e então Adonias estava por em cima de Salomão. Ele toma o reinado pela força, faz uma revolta, fala com os sacerdotes, fala com o exército, e muita gente apoia Adonias. E David estava já muito velho. E começam-lhe a dizer: olha, o teu filho Adonias se autoproclamou rei e as pessoas o apoiaram. Então, David veste-se, pronto, convoca uma reunião à parte e unge Salomão como rei. E muitas vezes já falamos de Salomão como rei. Mas eu quero te contar aquilo que ele diz a Salomão. E estas está em vários sítios. Mas David se despide do povo, diz adeus e faz tudo o que ele fez, as guerras, como governou Israel, foi honesto, blá, blá, blá. E começa a dizer que ele queria construir um templo para Deus, para ter a arca lá dentro, para que a arca estivesse, que representa a presença do Senhor, estivesse no templo bem guardada, num sítio bonito, um sítio bem construído. E não pode ser que eu tenha uma casa fabulosa e que Deus more numa tenda. E conta isso tudo, mas não conseguiu construir esse templo porque ele tinha muito sangue derramado nas suas mãos. Mas vai ser o meu filho quem faça o templo. E então cede o testemunho ao seu filho, e a partir de hoje vai ser Salomão o rei, ele vai fazer o templo. E ele diz a Salomão umas quantas palavras. Em 1 de Crônicas 28, do 9 ao 10, está todo el rato diciéndonos que no damos los versículos. Aqui vão. Então diz: tu, Salomão, filho meu, aprende a conhecer intimamente ao Deus dos teus antepassados, portanto, ao Deus da sua família. Adora-o e serve-o de todo o teu coração e com uma mente disposta. E curioso porque ele diz: com uma mente disposta a ouvir a voz de Deus, a ser flexível. Ou seja, e é isso que nos tem acontecido estes meses, que a igreja mudou, fomos flexíveis, que já não podemos, fazíamos as coisas de uma maneira e já fazemos outra coisa. E diz: tem a tua mente disposta, porque o Senhor vê cada coração e vê todo o plano e todo o pensamento. Se o buscar, será achado de ti. E diz: se o procurares, o encontrarás. Porém, e muitas vezes que eu não encontrei Deus é que Deus não estava, é porque eu não o busquei de todo o coração. E ele alerta, e não é uma ameaça, mas se tu o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E no versículo 10, olha pois, agora pega nisto a sério, não brinques com estas palavras, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o seu santuário. Esforça-te e faça a obra. Uma casa, um templo. E nós fomos chamados a construir um templo. E nós fomos chamados a construir um templo aqui, da mesma forma como fomos chamados a construir no nosso lar os altares familiares, criar no nosso lar a nossa primeira igreja, um lugar onde adoramos o Senhor, onde a sua palavra é o centro da nossa vida, e todos temos vindo a falar muitas vezes nisto. E Salomão foi alertado para isto por David: filho meu, não te apartes do Senhor. Se tu o procuras, o vais encontrar. Se tens o teu coração e a tua mente pronta, Deus te vai falar e Deus vai falar contigo. Mas se tu te afastas, vai correr mal. Até aqui, este foi o discurso público, mas eu quero que venhas comigo a primeira de Reis, vamos a hacer aquí el cambio. 2. Primera de Reyes 2. Esto es aquí totalmente en vivo. E aqui estava a contar umas instruções que Davi falou, umas instruções mais privadas. E aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu-lhe a seguinte ordem ao seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra, portanto o caminho onde eu vou morrer, esforça-te pois e sê homem, sê valente.
guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandatos e os juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para que onde quer que fores tenhas um êxito. E quem não gostava de receber a fórmula do êxito? E aqui ele diz, se tu fazes, o Senhor vai cumprir essas promessas. Se os teus descendentes moram como deve ser e me seguem fielmente de todo o coração e com toda a alma, sempre haverá um deles no trono. E aqui lhe dá as instruções celestiais. Mas senta-se com ele e se aproxima mais um pouco, e eu até posso ver a imagem. Lembro muito as conversas que eu tinha com minha avó antes de que ela morresse. Ela também, quando ela me queria dizer algo de alguém, porque todas as avós querem contar algo de alguém, ou me queria dizer alguma coisa que estava contra a opinião da minha mãe, ela me chamava, Kiki, anda cá, e fazia assim com a mãozinha e dizia, aproxima-te, anda cá. E ela dava instruções. Vá e compra não sei o quê. Vá e diz tal coisa a tal pessoa. Então eu vejo a David, maior, velho, e ele disse a Salomão, ele diz, obedeça ao Senhor, mas anda cá mais pertinho de mim que eu te quero contar uma coisa. Versículo 5. E também, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zerua, e o que quando matou os meus dois comandantes do exército, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, mas não permites que as suas cães desçam e a sepultura vá em paz. Eu não sei se tu estás a ver a mesma coisa do que eu, mas aqui David está a contratar literalmente uma pessoa para matar estas duas pessoas. Lembras-te de Joabe? Lembras que ele matou 2 comandantes do meu exército? Faz o que tu quiseres, mas não permites que fique velho e que morra ainda por cima em paz. E depois diz, mas se, porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, sé bom com eles, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim que chegarem eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E David fugiu de Absalão, mas esta família, Barzilai, foi nunca abandonou o rei David, e o ajudou, e o acompanhou, e o protegeu. Então lembra-te a eles, tem misericórdia com eles, põe a tua mesa, faz-los dignos de estar contigo na tua casa. E depois ainda diz, aproxima-te um pouco, versículo 8, e eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, da tribo de Baurim. Ele me maldisse com maldição terrível no dia em que eu ia para Maanaim, porque ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria. Mas agora não tenhas por inculpável este homem. Portanto, estas são as palavras de despedida de David. E depois David morreu e foi enterrado com os seus pais no antepassado. Foi sepultado com os seus pais. E David reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos sobre Hebron, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de David, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira, firmemente. E o que é que escreve aí? O seu reino se estabeleceu firmemente. Não era um reino leve, que vai e vem. Era um reino firme. Mas Salomão, que por vezes temos falado como ele orou e porque ele estava assustado, ele parecia sábio e forte, mas ele estava por dentro com medo. Salomão estabelece o seu governo. Então aqui tem um reino firme, mas tinha estas encomendas que o pai lhe tinha feito. Primeiro, que, enfim, primeiro, digamos assim, tinha esse problema que era o seu irmão Adonias, porque seu irmão tenta enganar e, enfim. A minha recomendação é que leias este capítulo. E pronto, Adonias vai falar com
a mãe de Salomão e a seduz e a manipula. Pelo menos deixa-me casar com uma das concubinas do meu pai, com aquelas que David não teve relações sexuais. E a mãe não lhe parece uma tão má ideia e cede. E Salomão se apercebe da manipulação e ele disse, este me quer roubar o reino. E então ele disse, que Deus me fira ou me mate, se Adonias já não selou com esta petição o seu destino. E ele manda matar Adonias. E diz que manda Benania matar Adonias, e este o matou. Mas aqui começa a cumprir as ordens do seu pai. Lembra-te que foi 2 pessoas que David pediu que matasse Joab e Simei. E a os 2 os executa. E não me quero ficar por esta conversa, mas aos 2 os mata rápido e termina de executar o último, Simei. Versículo 46, Segunda de Reis. Segunda de Reis, por ordem de rei, e o matou. Desse modo, o reino ficou firme nas mãos de Salomão. Quer dizer, mesmo que Salomão tinha a herança de David e tinha um reino firme, tinha coisas que ele devia obedecer antes de que o reino ficasse realmente nas suas mãos. O que eu percebo é que até aí o reino não estava, porque senão a Bíblia não diria desse modo o reino fica firme nas mãos de Salomão. E quero falar rápido porque quero mencionar alguns reis. Sei que o tempo é importantíssimo, já estou há 15 minutos, mas vamos falar primeiro deste e de outros. Salomão mata 3 pessoas e eu sempre me chamou muito a atenção estes 3. O primeiro ao seu irmão, Adonias, que representa a traição. O segundo é Joab, que representa injustiça, pecado, sangue inocente. E o terceiro, Simei, que é a crítica, que é a murmuração. Joab representava o pecado. Ele mentiu. Ele não sabia o que estava a passar. E clamou-se inocente. E o que eu percebo aqui, de parte desta história, e lembra-te que cada uma tem uma interpretação literária e ensino de Deus, é que David manda Salomão que rompa com o pecado. David não matou a Joab, mas David não julgou esse pecado. Eu não julguei essa situação. Eu não tomei medidas nessa situação. Mas tu não deves continuar com isto. E muitas vezes nas nossas famílias herdamos pecados. Herdamos tudo. É incrível. Sobretudo os pais, quando falam dos seus filhos, como se parecem os filhos aos pais, mas é em tudo. E David diz, não continues com os meus erros, não mantenhas vivo a Joabe, não mantenhas, bom, eu sou assim porque meu avô era assim, ou meu pai era assim, isto vem da família. E David sabia que isso vinha da família, por isso ele disse a Salomão, e um filho tem que saber que há coisas dos seus pais que têm a ver com o pecado que ele vai ter que cortar. E a Bíblia, quando diz, honra o teu pai e a tua mãe, não disse, fica com todos os pecados que eles te dão. Nos dá a opção de limpar os nossos lares, de mudar o nosso futuro, de mudar a nossa família. E David assim o fez. David não o matou, mas sim deu a ordem que o fizessem. Por vezes, há muitos reis, que não quero mencionar agora, que agradaram ao Senhor, mas não tiraram os altares os ídolos do Baal. Então isso trouxe consequências sobre esses reis. E terminaram por abandonar a Deus e voltaram o seu coração para outros ídolos, imagens. Mas se nós permitimos que se levantem altares ao pecado, aos nossos pecados familiares, à nossa história joabenha, digamos assim, por uma palavra, mais para frente isso nos vai passar fatura. Rompe com isso. Faz um altar somente a Deus, ao único Deus. Tu estás chamado a fazer um templo, uma casa onde viva a presença de Deus. E Joab não pode estar aí. Portanto, o pecado, a injustiça. O segundo é aquele que o maldiçoou. Simei, quando David estava a fugir,
do seu filho Absalão, Simei o amaldiçoou e disse-lhe coisas terríveis. E os soldados de Davi disseram: Senhor, se você me diz que eu mato já mesmo. E Davi disse: não faças isso. Se ele me amaldiçoou, é porque Deus o permitiu. E o amaldiçoou porque foi dizendo que foi injusto com Saul. Isso foi mentira. Davi sempre respeitou a Saul e não vou falar disso agora. Mas Simei amaldiçoou a Davi e Davi não o castigou. Mas sim falou com o seu filho Salomão e lhe disse: arranca a crítica, arranca a maldição da crítica, a maldizer, corta com a maldição. E o que é que isso quer dizer? Que tem que cortar com isto. E devemos aprender como filhos e como discípulos. Sabemos, devemos, das mais reconhecidas, são os filhos de Noé, que Noé se embebedou e já estava assim muito bêbado e estava nu, fazer asneira, aí atirar onde guardavam as coisas, e um dos filhos o vê. E não custava nada tapar o seu pai e sair daí, mas ele foi e contou aos seus irmãos. E quando eu estudava isto com os meus discípulos, o que é que acham que ele fez mal, este filho de Noé? Não, porque ele fez troça do pai. Não, a Bíblia não diz que ele fez troça do pai. Simplesmente foi e contou o que estava a acontecer. Isto nos ensina que muitas vezes, quando nós falamos dos nossos pais ou falamos dos nossos pastores, o que estamos a fazer é a expor as suas vergonhas, como as vergonhas de Noé, para nós poder tomar o seu lugar. É uma questão de orgulho. Há coisas que não devemos julgar nós. E tu podes pensar, mas bom, se meu pai foi assim ou foi meu pastor assado. E eu compreendo-te muito bem, mas a Bíblia diz que Deus vê tudo. E Deus é o que julga. Mas quando tu tens um mau pai, ou um mau pastor, ou um mau chefe, estás a ser provado. Estás a ser examinado para saber se vais ser um bom pai, um bom pastor, um bom chefe. David foi insultado por Saul, foi atacado, desprezado pelos pais, e nunca ouviste na Bíblia que David faltou o respeito a Saul. Aliás, a única vez que fez qualquer coisa, cortou um pedacinho da sua capa e diz que se sentiu muito mal porque ele tocou. Como posso eu ter tocado somente a capa do ungido de Jeová? Mas Saul era um sem vergonha, era um tipo que estava louco, era bipolar, dizia que te amava e depois te amava e te odiava, mas não era o assunto de David. Ele tinha que honrar o Saul até o fim, e todos os que fizeram troça de Saul para se rir de Saul e para ficar bem perante David os matou. Portanto, o primeiro que Deus te pede é que arranques da tua casa como filho e como discípulo, e te podia dizer até como empregado, como tu queres, perante as tuas autoridades, é arrancar o pecado. Corta com o pecado, com as heranças de maldição. E o segundo, que cortes com maldizer, com criticar, com murmurar. Não sejas como Cam, que não sejas assim, que se algo que vês que não esteja bem, há coisas que, enfim, temos que enfrentar corretamente. Mas a maioria das vezes o que gostamos é murmurar, falar das pessoas, fofocar. E aí esse foi o conselho que lhe deu Deus a Salomão: não faças isso. Não enches a tua boca disso. Aos filhos e, sobretudo, adolescentes, não fales dos teus pais. Há 2 meses atrás, quando começou esta história do coronavírus, falou comigo uma filha de um pastor, amiga minha, de 20 anos, e disse-me: olha, eu tenho a sensação de que eu preciso encontrar alguém com quem falar, porque os meus pais são os meus pastores e há coisas que eu não lhes posso contar. E o problema é que ela tinha problema em casa, e não problemas de pecado e tal, mas não queria fricções, mal-entendidos, e não tinha com quem entender ou com quem pedir um conselho. E a minha mãe é minha pastora, e eu tenho um problema com meu pai, é o meu pastor, e aquilo se tornou um círculo. E quando falou comigo,
E eu lhe disse, eu vou te dar uma recomendação. Encontra alguém de confiança, mas que não fales mal dos teus pais. É o meu conselho, que não fales, que se tu queres contar as tuas lutas internas, e todos temos as tuas frições, os teus desentendimentos com as inseguranças, com o pecado, com a autoestima, o que tu quiseres, tu podes contar a alguém de confiança. E é muito difícil, lógico, falar com os pais, mas por favor, não contes problemas familiares, porque é uma maldição e uma bênção nisso, porque está na Bíblia. E eu não faço ideia porque que é, mas temos que aprender a calar. A minha recomendação é a mesma, que é a mesma que fez David a Salomão: aprende a calar. E por último, o último que matou, e na realidade foi o primeiro, Adonias, ele queria tirar a Salomão o reino, a autoridade. Isto fala em rebeldia. E esta é a tal que mais lutamos, a rebeldia, com aquela que mais temos luta. Encontramos muitos casos com os anos, tenho visto algumas coisas já e vejo que quando o seu pai falha ou o pai comete algum erro em casa, os filhos querem tomar a autoridade do pai, começam a tratar o pai como se o pai tivesse, ou seja, como se o filho tivesse direito sobre os pais. Como isso não é verdade. Nenhum sítio na Bíblia diz que Saúl deixou de ser rei até que Deus o retirou de rei. Em nenhum momento David deixou de ser rei, mesmo que tivesse cometido erros. E encontro muitos lares e igrejas, no momento em que há uma fraqueza no pai ou na autoridade, pensam que podem tomar a autoridade. E Absalão começou a dizer: eu penso que o meu pai tem muito trabalho e não consegue falar com todos. Isso foi um ponto fraco. E era isso que queria fazer Adonias, que não respeita a autoridade. E David respeitou a Saúl, nunca o tocou. Eu já partilhei isto uma vez anteriormente. Quando David corta um pedacinho do manto do rei Saúl, entrou-lhe um remorso incrível, na minha opinião, porque ele percebeu nesse momento, pelas suas forças, podia conseguir um pouquinho do que Deus lhe tinha dito, mas não era pelas suas forças. Arranjou um pedacinho do manto, mas o Deus queria lhe dar o manto completo, e Deus a ti e a mim nos quer abençoar, nos quer fazer um rei no lar, uma rainha, quer que o teu lar seja abençoado, mas se fazes as coisas mal, se és um traidor como Adonias, podes arranjar um pouquinho as tuas forças da bênção de Deus, mas não a bênção completa. E eu entendo que há pessoas, encontro pessoas que estão à procura de pessoas que estão a querer tomar autoridade na sua casa, na igreja, no trabalho. E quando Salomão, retirando estas três coisas, a injustiça, o pecado, a maldição e a rebeldia contra a autoridade, diz a Bíblia: desse modo, aí sim o reino fica firme nas mãos de Salomão. E falar das nossas famílias, dos nossos lares, eu quero te deixar com esta reflexão. Sempre tu vais ter a opção de te fazer o distraído, do louco, de continuar, porque eu o tenho feito e porque todos os temos feito. Há áreas da nossa vida que nem queremos falar e estamos confortáveis com elas. Mas pronto, e se falamos: não me dei conta, não o controlei, não sabia. Mas é a mesma coisa que fazia Joabe. Sabemos o que estamos a fazer, mas o embrulhamos, douramos a pílula. E sei que muitas vezes já falamos das autoridades, do governo, do nosso pastor, do nosso líder, do nosso pai. E uma das cápsulas que a minha mãe deu, que mais alvoroço provocou em muitas pessoas, foi: a Bíblia nos ensina a orar pelo nosso presidente. E parece que por vezes estamos como um bar aberto a falar insultos contra o presidente, mas a Bíblia diz que temos que orar por ele. E isso está mal, de falar mal contra o presidente. E por último, para resumir e para poder terminar, a rebeldia, a traição. Temos que ser fiéis até o final, como foi David. Como David foi fiel. E se tu reparas bem a história dos reis, há muitos dos descendentes de David, Deus não os castiga como queria os ter castigado por amor ao David, porque David era um homem fiel, não era perfeito, e não um homem que tu digas: uau,
que muita gente que se rebeldizou contra David viu a sua humanidade ao rei David. Quando digo David, por favor, não estou a falar de David, o pastor de Londres. Não, 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 não. Estou a falar do rei David de Israel. Mas não, pronto, atenção. David foi fiel. E as pessoas viram os seus erros e viram que nem sempre ele controlava o seu temperamento, que nem sempre era perfeito, não sempre controlou a sua sexualidade e que as pessoas olhavam para ele e olharam que era humano. Este é um homem qualquer, mas ele era fiel a Deus e isso lhe deu um status que eu gostaria de ter. E eu gostaria que Deus olhasse para mim, não que me visse perfeito, mas que me veja fiel. Ele nunca te vai ver perfeito, porque tu nunca vais ser perfeito, mas Ele sim te pode ver fiel. Pode te ver respeitador, como nem sequer como os filhos de Noé. Um dos filhos de Noé que nem sequer quis olhar algo mal no pai dele. Não olhes. Não porque isso esteja bem, não, mas se tu tens a opção de não olhar para o pecado de uma autoridade, não olhes. E se tens a opção, ser honesto. E a falar menos, já levo meia hora. Mas eu te posso falar de mais um rei antes de partir, é do rei Josias. O rei Josias vinha de um pai que era Manassés, acho eu, não tenho aqui escrito isso, e fez tudo mal. Ou foi altares a outros, mandou o povo de Israel por caminhos que não devia, não temia ao Senhor, uma listagem de erros, mas diz que Josias foi o melhor, diz a Bíblia, não houve melhor rei que Josias, nem antes nem depois. E sabes porquê? Porque Josias teve um encontro com a palavra de Deus. E quando ele viu a palavra de Deus, ele chamou toda a gente e disse: nós temos que obedecer. E nessa obediência veio uma bênção incrível. Josias mudou o rumo de Israel, mudou o rumo da sua família, fez aquilo que nós pensamos, bom, Kike, muito boa a tua pregação, etc., porque tu tens uma família de pastores e tens uma boa vida, não me posso queixar, mas há exemplos na vida em que os seus pais não eram pastores, nem eram bons reis, nem eram honestos, nem temiam o Senhor, mas eles decidiram fazê-lo. Eles decidiram fazer e dar esse passo. Então, pode ser tu também um Josias na tua casa. Podes começar a respeitar, podes começar a honrar, podes começar a fechar os olhos e fechar a boca quando convém, os olhos para não ver e a boca para não falar. Podes começar a obedecer, podes começar a fazer tantas coisas que Josias fez. Escutou a lei do Senhor e a pôs por prática. Leu a lei de Jeová e disse na lei que tinham que destruir os altares a outros deuses, os cultos pagãos e toda essa coisa, e fez. Não sei se foi difícil para ele ou não, se calhar sim, mas ele foi obediente. E quero te deixar com essa reflexão, com isso, e com a promessa que tens e que todos temos de construir para o Senhor uma casa, um lar no nosso coração, na nossa igreja, na CCI, nos diferentes lugares. Temos essa encomenda do Senhor, como David fez a Salomão, de construir com a nossa vida esse lar para o Senhor, esse templo para o Senhor. E tu podes fazer bem, mais ou menos, ou bem, mas uma vez que tu já sabes como é que se faz bem, a minha recomendação é que o faças bem. E se há qualquer coisa que eu não gosto, é quando eu consigo fazer algo bem e o faço mal. Quando eu não sei, pronto, fico estressado e, enfim, esta sensação de impotência. Mas entendo que não sei fazer, mas quando sei fazer e o sei fazer bem e não o faço, fico frustrado incrivelmente. E essa frustração santa, como filhos, como discípulos, podemos ter todo o tempo e aprender desta história de Salomão em 1 de Reis 2, que te dou a recomendação que leias, mas que leias toda a Bíblia e que vejas como Deus honrou a obediência. E sabem o que Salomão fez? Obedeceu ao seu pai. A Bíblia diz que David lhe disse: faz isto, 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 e Salomão fez isto, isto, isto. E gostaria de orar, portanto, fecha os teus olhos aí na tua casa e oramos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Graças, Deus, porque tu nos falas, com toda a tua palavra nos falas, toda a tua palavra é vida, é eficaz, e toda a tua palavra contém o que é necessário para nós, Senhor. E queremos ser obedientes como foi Salomão,
Salomão é lembrado como o rei sábio, mas aquilo que ele fez para ser sábio foi obedecer, foi entender que há heranças de maldição que não deveria guardar na sua casa e cortou. Entendeu que tinha que fechar a sua boca, que não podia falar daquilo que tua palavra não nos permite que falemos, que temos que respeitar as nossas autoridades para poder um dia ser autoridade na nossa casa, para um dia ser autoridade no nosso trabalho, e inclusive na igreja do Senhor. Estamos muitas vezes a ser provados na nossa honestidade e queremos ser como esse Salomão que obedeceu. E por último, Senhor, faz-nos fiéis a Ti, fiéis no nosso lar, fiéis à Tua palavra, fiéis na nossa igreja. Não se trata de procurar sítios perfeitos, trata-se de ter um coração fiel e juntos ir construindo a Tua casa, Senhor. Por isso, obrigado por este tempo, obrigado pela internet que nos permite chegar a tanto sítio, obrigado pela Tua palavra, pelas iniciativas, e que aprendamos neste tempo aquilo que Tu tens para nós como famílias, como vivemos e como seremos igreja para o futuro. Te abençoamos e Te damos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amém e amém. E isto virá alguém falar que a Adriana não me traga um bolinho. Adriana, tenho saudades das tuas bolos. Abraços e bênçãos para todos, e se Deus nos permite, nós pronto estaremos juntos. Tchau, obrigado.